Isso aqui? É. Desliga? Podia desligar. Mas tira do lugar ou só desliga? Só desliga. Só desliga. Eu cheguei no Brasil em 78, final de 77, início de 78. E uma coisa curiosa é que já ouvi muitas vezes, quando as pessoas sabem que eu sou de lá, uma frase do tipo: pô, o argentino sim que é politizado, ele briga por seus direitos. Eu acho que é verdade, de certa forma, mas o que eu acho do meu país é que é um país, mais do que com o povo politizado, o povo dividido. É uma divisão irreconciliável. E vem desde o início da nossa nacionalidade. Um início que teve uma dicotomia que era civilização ou barbárie. Civilização que os intelectuais da época tinham como a civilização europeia, contrário ao que seria a barbárie, que a barbárie para eles era o gaúcho e o índio. E ao longo de toda a nossa história sempre teve esses enfrentamentos irreconciliáveis, e o último, que ainda dura, é o peronismo-antiperonismo. Eu, saindo da minha adolescência, acabei por estar em contato com gente que já estava militando, acabei também tomando alguma consciência política. A civilização era o europeu, a civilização europeia, e o que era da terra, para eles era a barbárie. Entendeu? Então sempre houve essa divisão, que na verdade se resume ao que acontece quase em todos os lugares. A divisão entre os que têm muito e os que não têm nada. Acaba sendo isso, né? Então, ao longo dos anos, eu acabei tomando partido, sobretudo na época em que eu, saindo da minha adolescência, comecei a pensar e a entrar em contato com gente que estava já militando. E como em diversas épocas da nossa história, a gente estava sofrendo uma das diversas ditaduras. Era na época do general Juan Carlos Onganía. Foi aí que eu comecei, muito timidamente, e com mais presença minha e mais força, já quando o Perón voltou do exílio, em 72, aí eu já estava militando, e a militância era dentro de um pequeno grupo do que era chamado peronismo revolucionário, uma ala da esquerda do peronismo, já que o peronismo, que não é um partido, é um movimento, aglutina de uma forma que pode parecer estranha, difícil de entender, todas as tendências. Tem desde extrema esquerda até fascismo, tudo dentro de um movimento que se mantinha unido até certo ponto só pela capacidade de manobra do Perón. Eu acabei tendo que vir por aqui quando, depois do Perón morrer, a Isabelita ficou no lugar dele, na presidência, e logo depois foi derrubada por o golpe militar mais violento, mais cruento que a gente teve na história do país. Essa ditadura começou em 76, e final de 77, início de 78, eu acabei vindo para aqui. Era Videla. Era Videla. Todos foram, mas ele talvez tenha sido emblematicamente a figura do ditador assassino. E talvez, como a maioria sabe, dessa época os sequestros, as desaparições. Para se ter uma ideia, se agora a Argentina tem em torno de 40 milhões de habitantes, na época era 30 e poucos milhões, calcula-se que há
30 mil desaparecidos. Então, em proporção, é uma quantidade absurdamente grande. E dificilmente alguém nessa época poderia dizer que não conhecia algum familiar, algum amigo, algum colega de trabalho, ou alguém da rua, da quadra, que não tivesse desaparecido. A ditadura, que era levada adiante pelas Forças Armadas, na verdade não foi feita, esse golpe militar não foi feito só pelos militares. Sempre se diz que quando chega num ponto de um governo popular, ou que pelo menos pretende levar à frente algumas mudanças que ajudem as classes menos favorecidas, justamente as elites que têm o poder do dinheiro vão, é a frase que sempre se diz lá, vão golpear nas portas dos quartéis. Então o golpe militar não foi só dos militares, né? Foi dos grandes empresários, dos grandes capitais, até parte, lamentavelmente, da igreja apanhava e acobertava. Então, os grandes meios de comunicação, jornais e revistas, havia neles uma autocensura que não era muito necessário que o governo estivesse caindo em cima para que essa censura acabasse se produzindo. Era uma própria autocensura, até porque esses grandes meios de comunicação, muitos deles estavam a favor desse processo que era levado à frente pela ditadura. Sim, não toda, claro, não toda a mídia, mas os grandes jornais estavam acobertando, estavam a favor, ou até, talvez, tivessem ajudado a que esse processo desse começo. E é claro que havia digamos assim, um ministério da censura funcionando, mas não que os grandes meios de comunicação não quisessem de alguma forma resistir a isso. Esses grandes meios de comunicação faziam parte também desse processo, né?